Então, nossa vida será exemplo, nossa vida será uma pregação para aqueles que nos cercam. Então, devemos sempre viver de acordo com a palavra de Deus, agir de acordo com a palavra de Deus. Lembrando que nós não estamos impondo uma maneira de pensar nossa. Nós não estamos querendo obrigar as pessoas a seguir o que nós pensamos, o que nós achamos. Não. Nós estamos mostrando às pessoas o que Deus pensa a respeito. Nós devemos mostrar às pessoas o que é que o Criador de todas as coisas, o superior a todos, deseja que nós pensemos e façamos. Então nós estamos mostrando aqui a perfeição. Não a nossa perfeição, mas a perfeição de Deus, a perfeição de Cristo. Nós não pregamos a nós mesmos, nós não pregamos a nossa santidade, nós não pregamos nossa maneira de pensar, mas nós pregamos o perfeito, que é Jesus. Agora, para que nós preguemos a respeito do perfeito, nós temos que lutar contra as nossas imperfeições, para ficarmos o máximo possível parecido com Ele. Na parte 2 nós temos aí então o que deve ocupar a mente do cristão. Tudo que é verdadeiro e honesto, tudo que é justo, tudo que é puro e amável, tudo que é de boa fama. Então, tópico 1, tudo que é verdadeiro e honesto. O apóstolo Paulo inicia sua reflexão com a verdade. Percebemos que, com essa virtude, o apóstolo entende tudo que é reto e se opõe ao falso. Então Paulo começa aí com a verdade, ou seja, tudo aquilo que se opõe ao falso, tudo aquilo que é autêntico, não baseado em meras suposições ou em algo que não possa ser comprovado. Então aqui é uma maneira de pensar, de agir, baseado em coisas reais e não em coisas fictícias, não em coisas inventadas. Então sempre de acordo com a verdade, fatos reais ocorridos realmente e fatos que possam ser comprovados. Lamentavelmente, o espírito da mentira entrou até mesmo entre os crentes e vem produzindo grandes males. Difamações e rumores negativos acabam sendo comuns entre nós, e isso desagrada profundamente a Deus. Então aqui fala de difamações e rumores negativos. Então, sempre quando isso aí é feito e não é verdade aquilo que se está falando a respeito, então isso produz males terríveis para a igreja. É claro que quando ocorre alguma coisa dentro da igreja que é verdade, isso acaba aparecendo e as pessoas vão comentar. Então o erro não está aí. O erro está em quando se está falando de alguém ter realizado alguma coisa, sendo que ele não realizou, sendo que você não tem certeza, sendo que ninguém pode comprovar isso. Então aí é a difamação. Então aí é falar a respeito de uma coisa que não se sabe se é verdade ou não. Então deve-se evitar fazer isso. Pode-se até comentar a respeito de uma coisa, de um fato ocorrido e comprovado, mas nunca a respeito de alguma coisa que é apenas uma fofoca ou uma invenção de alguém invejoso. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Se você vai falar a respeito de alguma coisa, saber primeiro, é verdade ou não? Existe comprovação ou não? Tem certeza? Existe testemunhas? Então devemos ter esse cuidado. Só começar a realmente falar sobre o assunto claramente, se for verdade realmente. E, na maioria das vezes, se é uma coisa que desabona alguém, que vai prejudicar alguém, devemos orar por essa pessoa, evitar comentários, fofocas, mas passarmos a orar a favor dessa pessoa, para que ela encontre o arrependimento, para que ela seja restaurada. Porque existe um pecado que é gravíssimo e que ofende a todos,
que atrapalha a comunhão com todos, mas existem os pecados que nós mesmos cometemos e que nós somos merecedores de juízo também. Então nessa hora é hora de olharmos para nós mesmos, vermos os defeitos que nós mesmos temos e, como se diz, colocar a barba de molho, né? Então nós devemos analisar e a nossa vida, nossos pensamentos, nossas atitudes, como está a nossa vida diante de Deus. Então nós vamos ver que nós também somos dignos de juízo. Então alguém cometeu um pecado gravíssimo, tá? Mas diante de Deus, tanto os nossos pecados que nós consideramos mínimos, quanto aquele gravíssimo, são pecados. Para Deus tudo é pecado. Tudo está ofendendo a Deus. Tudo merece juízo. Então, julguemos a nós mesmos antes de julgarmos os outros. Quando o apóstolo Gentios afirma que devemos pensar em tudo que é honesto, de fato está nos exortando a desenvolvermos uma conduta transparente e decorosa, digna de alguém que age bem à luz do dia. Romanos 13:13. O mundo não pode ver em nós um comportamento que contradiga os conceitos éticos e bíblicos da verdade e da honestidade, pois isso é incoerente aos princípios cristãos. O verdadeiro crente tem um firme compromisso com a verdade. Ele não mente nem calunia seu irmão. Então sempre a verdade, ela vence. Porque a mentira, ela pode ser encoberta temporariamente, mas um dia a verdade vai prevalecer, vai aparecer essa verdade. Então se alguém vive desordenadamente, pode viver enganando a igreja, pode viver enganando as pessoas. Mas um dia isso virá à tona, isso será revelado. Um dia a verdade vai prevalecer. E se não for aqui na terra, será no dia do juízo. Porque essa pessoa não será arrebatada e no dia do juízo final ela terá que comparecer diante de Deus. Então não tem jeito. Um dia a verdade vai prevalecer, vai aparecer. Então o crente verdadeiro deve conviver com a verdade. Deve também sempre falar a verdade, agir de acordo com a verdade. Muitas vezes a verdade vai causar até males à própria pessoa que a fala. Mas é melhor sofrer o dano falando a verdade do que sofrer o dano de perder a salvação falando a mentira. Tudo que é justo, tópico 2 aí. Aqui, de acordo com o comentário bíblico pentecostal da CPAD, as coisas que são justas obedecem aos padrões de justiça de Deus, para desenvolvermos uma relação positiva com os que nos rodeiam. Então nós vamos pensar nas coisas justas de Deus, na justiça de Deus. Como é que a justiça de Deus funciona? A justiça de Deus funciona via Jesus Cristo. Então nós olhamos pensando no sacrifício de Jesus Cristo. Nós vamos julgar segundo a justiça de Deus, que sempre visa corrigir o pecador para levá-lo ao arrependimento e assim ser justificado, ser perdoado por Deus. O padrão de justiça divina deve nortear o nosso comportamento moral em relação a Deus e às pessoas. O verdadeiro cristão deve pautar a sua conduta pela defesa de tudo que é justo, agindo contra tudo que promove injustiça e gera opressão. Então o crente vai levar sempre as coisas a serem solucionadas de acordo com a justiça de Deus, visando sempre o bem, mas sempre julgando retamente, nunca colocando aí uma falsa justiça, nunca colocando aí um modo de julgar humano, mas sempre de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a verdade, sempre de acordo com a equidade. Então colocando aí o que é justo e não fazendo diferença entre pessoas, entre condição financeira, entre parentes e não parentes. Então colocando sempre todos em igual posição, porque todos diante de Deus são de igual posição. Todos são pecadores, mas precisam da misericórdia de Deus. Agora, na hora de julgarmos qualquer coisa, vamos julgar de acordo com a palavra de Deus, para que o julgamento seja feito por Deus e não por nós.
tudo que é puro e amável. Pureza sugere inocência, singeleza ou sinceridade em relação a algo não contaminado ou poluído. A mente pura significa uma mente casta. A ideia de ser puro é defendida por Paulo na perspectiva de que as palavras, as ações e os pensamentos dos crentes de Filipos fossem francos e sinceros. Então, pureza aqui seria um modo de pensar já de acordo com a palavra de Deus e que não enxerga aí coisas impuras. Então a pessoa já, quando vê uma situação, já pensa geralmente o bem. Primeiro pensa em coisa boa. Nunca vai com a maldade no coração. Nunca vai armado para as situações. Vai desarmado. Então ele tem uma maneira de pensar, sempre pensando com amor, com misericórdia, pensando no bem. Então, a fim de que toda impureza seja eliminada de sua vida, o crente tem de dar lugar para que o Espírito Santo limpe continuamente o seu coração e consciência. Efésios 5:3. Assim estaremos prontos a desejar tudo o que promove o amor fraternal. Desse modo, tudo o que é amável é aquilo que edifica os relacionamentos entre irmãos. Então nós devemos limpar a nossa consciência, limpar os nossos pensamentos, para que, ao nos relacionarmos com os outros, nós desejemos sempre o bem dos outros, sempre estejamos pensando em coisas boas a respeito dos outros. Isso vai promover um amor fraternal, um amor de comunhão cristã, sempre desejando o bem uns dos outros. Então seria aí uma atitude amável, um pensamento amável. Sempre o pensamento deve estar primeiro movido pelo amor. E esse pensamento movido pelo amor vai desejar sempre buscar uma solução que seja para levar a pessoa para Deus. Então muitas vezes até a própria correção, o próprio castigo será direcionado para levar a pessoa a Deus, sempre visando consertar, arrumar a situação, sempre levando para o reino de Deus, levando para Deus a solução de tudo. 4. Tudo que é de boa fama. O sentido de boa fama é simples e objetivo, pois a expressão se refere ao cuidado que devemos ter com as palavras e ações em nosso dia a dia. Então podemos afirmar que boa fama é tudo que é digno de louvor, de elogio e graça. Algumas versões bíblicas traduzem a mesma expressão por bom nome. Tal se refere a que uma pessoa é, pois possuir um bom nome é o mesmo que ter um bom caráter. Então se você tem um bom nome diante da sociedade, é porque você tem um bom caráter. Então muitas vezes nós devemos também pensar nos nossos inimigos. Então quando as pessoas são más, muitas vezes ela vai sujar o seu nome, para poder o nome dela ficar melhor um pouquinho. Então a pessoa tenta limpar o próprio nome, sujando o nome do outro. Não é? Então, para justificar um erro, a pessoa muitas vezes quer lançar alguma coisa errada sobre o outro. Acontece muito isso também. Mas Jesus tinha um bom nome entre todos, mas não entre seus inimigos. Seus inimigos falavam mal de Jesus. Diziam até que ele era Beelzebu, né? Chamando até de demônio, de diabo. Dizendo até que ele fazia as obras do diabo. Então tome cuidado, porque às vezes nós temos buscado informações no mundo e não informações a respeito das pessoas, das pessoas que realmente são cristãs, estão vivendo realmente uma vida cristã, uma vida irrepreensível. O testemunho verdadeiro das pessoas a respeito de qualquer pessoa deve ser dado por pessoas íntegras. Não se busca informação a respeito de uma pessoa junto a pessoas que nem eles mesmos têm boas informações a respeito deles. A respeito de pessoas invejosas, caluniosas. Não. Informações se buscam com pessoas íntegras. Se buscam com pessoas legítimas, com cristãos legítimos.